Eu lembro claramente um dia em que eu não tinha nada na minha geladeira. Faz mais ou menos uns 10 anos atrás, eu morava sozinha. Malemar eu tinha o dinheiro ali pro ônibus, fazia faculdade. E eu vivia muito em uma escassez. E eu lembro claramente nesse dia que eu não tinha nada na minha geladeira. Eu devia ter uma margarina ali, uma água. E eu queria muito, muito frutas, verduras. E eu já estava em um processo de estudar sobre lei da atração, manifestação. Eu via muitos vídeos da Elaine Orives. E eu fechei os meus olhos naquele momento, não me desesperei, já tinha me desesperado um monte, mas eu me acalmei. Eu fechei os meus olhos e eu imaginei a minha geladeira bem cheia. Eu imaginei minha geladeira cheia de frutas, cheia de verduras, com várias coisas que eu gosto, iogurtes, enfim. Como eu vivia muito em uma escassez, em uma falta, eu trabalhava com vendas, mas era bem, bem escasso assim. Depois eu imaginar e sentir que aquilo estava lá na minha geladeira, pouco tempo depois, eu fiz uma venda. E eu fui no mercado, comprei tudo aquilo que eu realmente queria. Eu já tive várias manifestações antes na minha vida, no meu processo de manifestação, mas esse me marcou muito. Porque a partir do dia que eu aprendi que para que eu tivesse qualquer coisa na minha vida, eu precisava cultivar o meu bem-estar e eu precisava imaginar e acreditar que era real, eu nunca mais fiquei sem dinheiro, eu nunca mais fiquei sem poder fazer algo que eu gostaria. Então esse vídeo aqui, se ele chegou até você, presta atenção um pouquinho, e aqui eu quero compartilhar com você sobre esse processo, como não ficar mais sem dinheiro, como não viver na falta, na escassez. A gente sabe que, principalmente aqui no país onde a gente mora, aqui no Brasil, hoje em dia, está tudo cada vez mais caro, cada vez mais impostos. Porém, a gente não pode ficar terceirizando a nossa vida para o externo. A gente tem que cultivar coisas do nosso interno também. Ah, mas a minha vida é muito difícil, mas eu cresci em tal lugar. Sim, existem questões de privilégio, existem pessoas que são mais privilegiadas, outras menos. Porém, todo mundo que busca esse processo de se melhorar internamente, de buscar o bem-estar, de reprogramar a sua mente, de tentar ter uma percepção diferente da sua realidade, consegue. Cada pessoa que buscou essa mudança conseguiu e que teve persistência, porque a maioria das pessoas elas começam a fazer algo de diferente para mudar a sua vida, não vê determinado resultado e acaba parando, porque existem dois tempos, que um é o nosso tempo, o tempo do ser humano, e outro é o tempo de Deus. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. Quando a gente entende isso, a gente acalma o nosso coração. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: se você tiver a fé de um grão de mostarda, você move montanhas. Então, por que você não tem essa fé de que vai acontecer, de que vai dar certo? O que está limitando você de acreditar, de ter mais fé na vida, mais fé em Deus, mais fé em você, mais fé que você é capaz? O que te condicionou a acreditar que você não consegue? Quem, o que situação. Por isso que é muito importante a gente buscar o autoconhecimento, porque quando a gente entende essas questões, que crença que eu tenho, que crença que está me limitando, que padrão de comportamento que eu estou repetindo, talvez ali dos meus pais, da minha ancestralidade, do ambiente em que eu cresci, da cidade em que eu cresci. O autoconhecimento, ele é essencial para que a gente compreenda isso. Quando a gente fala de mudança, claro que a gente precisa de repetição de um novo padrão de comportamento para mostrar para a nossa mente que algo está diferente na nossa vida, para que a gente veja uma realidade diferente, porque a nossa mente ela funciona por coerência. Então você precisa mostrar um resultado para sua mente para que ela acredite naquilo. É a mesma coisa quando acontecem coisas negativas na nossa vida. A sua mente ela funciona por coerência. Então, por exemplo, você atrai um relacionamento ruim. E aquele relacionamento foi ruim, você se sentiu abandonada, rejeitada, enfim, acabou ele. Você foi e atraiu outro relacionamento em que você se sentiu abandonada, rejeitada, traída, enfim, repetiu a mesma coisa. Você se envolve num terceiro relacionamento. Pela coerência da sua mente com as ações, com as experiências que você teve na sua vida, o que você vai pensar desse novo relacionamento? O que você vai acreditar? Que você vai ser traída, abandonada, rejeitada, ou você vai sentir essa situação dentro desse relacionamento para que isso aconteça. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa vida, ela funciona por coerência. Você atrai aquilo que você acredita dentro de você.
aquelas experiências que você já viveu, aquelas experiências que se repetiram ao decorrer da sua vida. Então, você continua atraindo até que você tome consciência delas. Por isso que autoconhecimento, entender os seus padrões de comportamento, entender as suas crenças limitantes, entender o que você está repetindo é essencial. Porque para que a gente mude verdadeiramente alguma coisa na nossa vida, nós precisamos de consciência. Todas as vezes que você tem consciência sobre algo, é como se você estivesse jogando uma luz ali nas trevas, nas suas sombras. A gente chama todas essas questões de sombras. Então, a partir do momento que você toma consciência de tudo isso, você começa a repetir padrões diferentes, tendo comportamentos diferentes, para que você mude toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de agir. Por isso que a reprogramação mental, reprogramação emocional, repetição diária de ouvir algum áudio na internet mesmo, ou com terapias, ou com mentorias, é essencial. Porque você precisa mostrar para a sua mente que você está pronto, está pronta para ver alguma experiência diferente. E quando você busca essas experiências diferentes, através da reprogramação, através de cultivar o bem-estar, através de mudar, cuidar da sua frequência vibracional, você entende que um dos pontos principais para atrair, manifestar qualquer coisa na sua vida é o seu bem-estar. Você não vai conseguir atrair algo de diferente do que você está vivendo num caos total. Você não vai conseguir atrair mais dinheiro, mais prosperidade, sendo que você está focado ali totalmente na falta, sendo que você está focado totalmente no problema, no que está acontecendo. Então, você precisa, primeiro de tudo, cultivar o seu bem-estar através de respirações, escritas, exercício físico, caminhada. Existem diversas formas para cultivar o bem-estar, boa alimentação, hidratação, movimentos corporais. Existem hoje em dia várias técnicas, né? O yoga, o tai chi, são práticas para liberar questões que estão gravadas ali no nosso corpo. Tudo isso auxilia no seu bem-estar. Um bom sono é essencial também. Então, busque em primeiro lugar o seu bem-estar. Depois busca o seu autoconhecimento, busca entender o que está te limitando, o que está te travando, porque assim você consegue enviar essa luz para todas essas suas sombras e consegue liberar, consegue reprogramar, consegue ter comportamentos diferentes. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu crio a minha realidade, que eu posso sair dessa realidade que eu estou e eu posso ir para outra realidade, eu posso sair de uma linha do tempo e entrar em outra linha do tempo no momento que eu quiser, afirmando, claro, e mudando os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. Eu nunca mais fiquei sem dinheiro. Porque o dinheiro, ele também é uma energia. Muita gente fala que não, muita gente que fala, né, várias coisas. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você acredita muito em energia, você cultiva a espiritualidade, você busca entender sobre manifestação, materialização. E é exatamente essa questão que envolve o dinheiro. Aí muita gente vem e me pergunta: por que aquela pessoa que é tão ruim, aquela pessoa que faz isso, faz aquilo, tem dinheiro? E eu não tenho, eu que sou uma pessoa tão boa. Mas aquela pessoa, para ter aquele dinheiro, com certeza ela está seguindo leis. Com certeza ela se permite ter dinheiro. Com certeza ela tem crenças positivas sobre o dinheiro, porque o dinheiro em si, ele é uma energia neutra. Então, ele não é bom nem ruim. Cada um que pega, que se envolve com o dinheiro ali, dá uma consequência para ele, dá uma energia para ele. Então, se você estiver seguindo as regras do dinheiro, você vai atrair o dinheiro. Se você estiver com crenças positivas sobre o dinheiro, se você acreditar que você vai conseguir, principalmente, então tirar da sua cabeça: eu não consigo, eu não posso, não sei de onde que vai vir, tá tudo travado, nada dá certo para mim. Tira isso da sua cabeça. Comece a afirmar para você todos os dias que a sua vida, ela acontece com facilidade, que você atrai aquilo que você deseja com facilidade, que você pode sim conquistar o que você deseja. Talvez você não saiba como isso vai acontecer, mas tenha em mente o que você deseja. Tenha em mente que você cria a sua realidade. E se você cria a sua realidade, afirme para você: não, a partir de agora eu não vou continuar nessa realidade. Eu não aceito continuar nessa realidade. Eu vou mudar de realidade a partir de agora. Mas você precisa aceitar a sua realidade. Nós só mudamos aquilo que nós aceitamos.
Você não vai conseguir mudar as suas crenças, os seus padrões limitantes, sendo que você nem sabe que você tem crença e padrão limitante. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante você entender sobre você, sobre suas emoções, buscar cultivar o bem-estar, buscar cuidar do seu corpo físico, do seu mental, do seu espiritual, através de conexões espirituais. O que é uma conexão espiritual? É uma oração. Então, buscar ter essa coerência. Quando a gente busca essa coerência, fica muito mais fácil da gente cultivar o nosso bem-estar. Quando você busca entender sobre as suas emoções, liberar as suas emoções, você não fica com aquele excesso de informação na cabeça o tempo todo, excesso de emoções, você não tem gatilhos no seu dia a dia, quando alguém fala alguma coisa, quando alguma situação acontece. Então, busque essa coerência, busque cultivar o seu bem-estar, busque ter esse alinhamento da sua mente, do seu corpo, do seu espírito. Porque quando você se alinha, quando você cuida do seu bem-estar, quando você se permite receber e acredita fielmente que você cria a sua realidade, então se você cria a sua realidade, você vai criar uma realidade diferente, as coisas acontecem. Mas enquanto você ficar naquelas questões de que eu não consigo, eu não sou capaz, nada dá certo para mim, as coisas são muito difíceis para mim, para o outro é muito fácil. Olha só, aquela pessoa lá vivendo uma vida incrível, por que para mim é tão difícil? Enquanto você ficar nessa energia de vítima, as coisas elas não vão acontecer para você. Então, entre em uma frequência de rendição, aceite que a sua vida está como está neste momento, aceite, não rejeite ela. E busque fazer tudo o que for necessário para que a sua vida melhore. Você está aqui para aprender a amar e para aprender a ser feliz. Você não está aqui para viver pagando contas, para viver sofrendo em relacionamentos, para viver sentindo falta, escassez, não merecimento. Não. Você está aqui para viver o seu potencial. Mas para que você viva o seu potencial, você precisa se entender e se compreender mais. Então, cultive o seu bem-estar, alinhe seu corpo, a sua mente, a sua alma, cuide da sua frequência, da sua energia, entre nesse estado de rendição. Se renda mesmo. Joelho, testa no chão, se renda para o Criador, se renda para Deus. Quando você entra nessa frequência, tudo começa a mudar na sua vida. Porque a partir da rendição, que é a aceitação, as coisas, os caminhos, eles começam a se abrir. Você nunca vai conseguir encontrar ideias, soluções diferentes estando na mesma energia de que elas foram criadas, estando nessa confusão mental. Respira fundo e diga para você, eu permito ter uma vida melhor, eu permito ter uma vida incrível. Depois que eu comecei a fazer tudo isso, eu nunca mais fiquei sem qualquer coisa que eu desejo na minha vida.